E se um dos pilares da teologia cristã, a Santíssima Trindade, estivesse na verdade baseado num mal-entendido filosófico? Pois é, um texto bem provocador chamado O Tratado da Mórfia argumenta exatamente isso. Vamos mergulhar nessa ideia. Essa ideia é super familiar, né? A Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Geralmente, isso é apresentado como um mistério central da fé. Mas e se essa construção for menos um mistério divino e mais um paradoxo filosófico? O Tratado da Mórfia chega para dizer que talvez seja a hora de questionar essa base. A tese central do Tratado da Mórfia é ousada, para dizer o mínimo. Ele defende que a doutrina da Trindade não teria vindo diretamente das Escrituras, mas sim de uma fusão do cristianismo primitivo com a filosofia grega. É esse o argumento que a gente vai analisar agora. Então, como é que o tratado chega nessa conclusão? Ele começa fazendo uma espécie de arqueologia, rastreando a origem filosófica da doutrina tradicional. O que o tratado aponta é que essa ideia de uma trindade divina já circulava e muito na filosofia grega. Por exemplo, Protino, lá no século III, já falava do do intelecto e da alma. A tese é que teólogos que vieram depois, como Agostinho e Tomás de Aquino, não estavam só lendo a Bíblia. Eles estariam, na verdade, adaptando essas ideias filosóficas para dentro da fé cristã. Vamos pegar a analogia de Agostinho, que é super influente. Ele imaginou Deus Pai como se fosse uma mente. Ao pensar em si mesma, essa mente gera uma imagem perfeita, o Filho. E o amor que une o pensador e o pensamento se torna o Espírito Santo. É uma explicação poderosa, poética, mas que, segundo o tratado, tem um custo. E aqui está a crítica do tratado. Esse modelo, por mais elegante que seja, acaba criando um Deus meio dividido. O ser absoluto agora precisa de uma imagem de si mesmo para se conhecer, como se estivesse fraturado entre o conhecedor e o conhecido. Isso, para o autor, compromete a ideia de um Deus que é perfeitamente simples e unificado. Séculos depois, Tomás de Aquino veio com uma solução diferente, muito sofisticada. Para ele, Pai, Filho e Espírito não são diferentes na sua essência divina. A diferença está nas suas relações. O Pai gera, o Filho é gerado. A distinção é puramente relacional. Só que o Tratado da Mórfia também questiona essa solução. O argumento é que se as pessoas divinas dependem umas das outras para existir, então nenhuma delas é verdadeiramente absoluta por si só. Em vez de um Deus, teríamos um sistema de seres interdependentes. O texto chega a chamar isso de politeísmo relacional. Depois de desconstruir o modelo tradicional, o tratado apresenta a sua própria solução, o modelo Mórfia. A proposta é ser uma restauração daquilo que o autor considera a visão original. Tá, mas o que é Mórfia? É um retorno à simplicidade. Em vez de um Deus definido por relações internas, o modelo propõe um Deus que é uma fonte única e indivisível. A natureza dele não é se relacionar consigo mesmo, mas se comunicar para fora. E essa estrutura é hierárquica. No topo, a gente tem o Pai, chamado de Ser Fontal, a origem única de tudo. Dele emana a Morfé, a forma, que é o Filho, a expressão visível da fonte. E por fim, veio o Virtus ou Espírito, que é o poder que torna essa expressão eficaz. É um modelo de comunicação que flui de uma fonte só, não um equilíbrio entre partes. O tratado usa passagens como esta de João para sustentar seu modelo. A interpretação aqui é bem direta. A vida do Filho não é autoexistente, mas foi concedida pelo Pai. Isso sugere uma derivação, uma comunicação de vida, e não duas fontes de existência coiguais. Agora, por que tudo isso importa na prática? O tratado argumenta que essa mudança na definição de Deus transforma radicalmente a nossa compreensão da salvação. Olha só a comparação entre as duas visões de salvação. A tradicional é muitas vezes jurídica. O pecado é uma dívida legal que precisa ser perdoada. Já a visão da Mórfia é ontológica, ou seja, tem a ver com o nosso próprio ser. A salvação não é só mudar nosso status legal, mas sim restaurar a nossa própria forma que foi corrompida. Então, se o Filho é a forma perfeita de Deus, a salvação vira o processo de sermos reformados à sua imagem. Não é só sobre perdão, é sobre reconstrução. É ter a nossa própria natureza reconfigurada para espelhar a forma original. O texto aponta para versículos como este para reforçar essa ideia. A transformação na mesma imagem é vista como a evidência dessa reformação, o processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com a Morfé, a forma divina. E com isso a gente chega ao cerne da distinção proposta pelo Tratado da Mórfia.
No fim das contas, tudo se resume a dois conceitos opostos sobre como Deus existe. A distinção central é entre relatio e communicationo. No modelo da Trindade, ou relatio, Deus é um sistema de relações recíprocas. A unidade vem da harmonia entre as partes. Já no modelo communicationo, o da morfia, a lógica é assimétrica. Deus é uma fonte única que se comunica para fora. A unidade não vem da harmonia, mas da singularidade da origem. Esse fluxo da comunicação é uma via de mão única. O Pai, a fonte, inicia a comunicação. O Filho é a comunicação, a mensagem expressa. E o Espírito é o poder que faz essa mensagem ter efeito. É uma hierarquia clara de origem, expressão e aplicação. Para o autor do tratado, essa passagem é talvez a articulação bíblica mais clara da sua tese. Paulo, segundo essa leitura, distingue claramente o um só Deus, que é o Pai, como a fonte de quem, e o um só Senhor, Jesus Cristo, como o agente ou o meio, por meio de quem. E aqui está a conclusão do tratado. A proposta não é eliminar o mistério, mas abordá-lo de forma diferente. Substituir a complexidade de relações internas pela simplicidade de uma única fonte que se comunica. A questão final, então, é esta. A natureza divina é um sistema de relações internas ou uma fonte singular em comunicação? Como o Tratado da Morfia demonstra, a resposta a essa pergunta não é apenas teologia abstrata. Ela redefine tudo, da criação à salvação. Como é que a luz divina, que parte de uma fonte totalmente invisível, consegue chegar até nós e, no fim das contas, retornar para sua origem? E tudo começa com uma pergunta, né? Uma daquelas perguntas que a filosofia se faz há séculos. Como é que um ser infinito, invisível, pode ser conhecido por nós, que somos finitos? É para tentar resolver esse quebra-cabeça que todo o sistema da Morfia foi criado. A primeira peça para montar essa resposta é entender o que é glória. E olha, não é glória no sentido de uma qualidade, tipo, Deus é glorioso. Pensa na glória como a própria luz que ele emite para poder se comunicar, para se tornar conhecido. É o brilho que vaza dessa fonte invisível. E essa citação aqui, ela é a chave de tudo. A glória é a luz do ser que se comunica. Ou seja, não é uma característica como poder ou sabedoria. É o próprio ato de Deus se revelando. É a simplicidade dele se manifestando como um esplendor puro. Tá, mas de onde vem essa luz toda? Para isso, o texto nos dá um nome bem específico: ser fontal. Esse é o termo usado para Deus como essa fonte primordial, simples, invisível, de onde brota toda a realidade e toda a glória. É o ponto de partida de tudo. Ok, beleza. A glória é a luz. Mas como é que ela sai de uma fonte que é invisível e se torna algo que a gente pode conhecer? A resposta está no que a Morfia chama de economia da manifestação. É basicamente o processo organizado de como essa luz se espalha. E esse fluxo tem uma lógica, uma ordem bem clara. A glória vem do Pai, que é a fonte. Ela ganha uma forma, algo que a gente pode perceber, pelo Filho. E ela age, ela opera no mundo, no Espírito. E o ponto mais importante aqui, isso não é uma sequência no tempo, tá? É um fluxo de comunicação, do mais abstrato para o mais concreto. E é aqui que entra um conceito fundamental para entender tudo isso: virtus. Nesse sistema, o Espírito não é visto como uma terceira pessoa da Trindade. Pensa no Espírito como o poder ativo de Deus. É a força que pega a vontade da fonte e a torna real, eficaz aqui no mundo. E aqui a gente vê a grande virada, a grande diferença dessa visão. O pensamento tradicional via o Espírito como uma terceira pessoa. Já Morfia o entende como o poder de Deus em ação, a fonte operando através da forma. Em outras palavras, não é outro sujeito divino, mas o próprio Deus agindo. Certo? Então a gente já tem a fonte, a forma e o poder. Mas e o universo? Onde a criação entra nessa história? Para explicar o propósito dela e também o problema do mal, a Morfia usa uma metáfora muito poderosa, a do espelho e da nuvem. Pensa assim: o universo inteiro, nesse sistema, foi criado para ser um espelho gigantesco. O único propósito dele é refletir essa glória, essa luz que vem da fonte. A criação não existe por si só, ela existe para espelhar a beleza divina. Então, se a criação é um espelho, o que é o pecado?
E aqui a gente tem que esquecer a ideia de quebrar uma regra. Não é isso. O pecado é o espelho ficando sujo, opaco, perdendo a sua transparência. É uma falha na própria natureza do espelho que o impede de refletir a luz como deveria. E essa ideia muda completamente a forma como a gente lê certas passagens bíblicas, como essa de Romanos. Carecer da glória de Deus aqui ganha um sentido literal, é perder a capacidade de refletir essa glória. O problema central do pecado é essa falha no reflexo. Então, se o problema é um espelho que ficou opaco, qual é a solução? Não é simplesmente perdoar uma dívida, né? A solução é limpar o espelho. Isso é a redenção, restaurar a capacidade de refletir a luz. É o ato de polir o espelho para que ele volte a brilhar. A redenção, nesse sistema, é uma reiluminação ontológica. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. É uma cura na própria estrutura do ser, na essência. O objetivo é consertar o espelho no seu nível mais fundamental, devolver a transparência para que ele possa, de novo, refletir a luz perfeitamente. E é exatamente aqui que a figura de Cristo se torna central. Ele é a forma perfeita, o espelho sem mancha que nunca ficou opaco. Ele não vem só para perdoar, mas para compartilhar a sua própria capacidade de reflexo. Ele nos dá a glória que recebeu do Pai, restaurando a nossa. E com isso a gente começa a fechar o círculo, a luz saiu da fonte, o espelho ficou opaco, foi limpo e agora ele reflete a luz com perfeição. Mas e aí? Para onde vai essa luz refletida? Ela começa a sua viagem de volta para casa. E essa jornada de retorno é o que a gente chama de adoração. A Mórfia chama esse ato de doxologia. E de novo, não é só cantar um louvor não, é muito mais profundo. É o ato consciente e inteligente da criação agora restaurada, refletindo a glória de volta para sua fonte. É o clímax, o final lógico e belo de toda essa jornada cósmica. E, gente, essa citação aqui, ela amarra tudo de um jeito espetacular. O objetivo de entender todo esse sistema não é só acumular informação. O pensamento, o nosso esforço para entender, é só o começo, o prelúdio. O destino final de toda a verdade é a contemplação, é a adoração. Então, para a gente fechar e não esquecer, vamos repassar rapidinho o ciclo todo. A glória sai do Pai, a fonte. Ela se manifesta através do Filho, a forma. A criação reflete essa glória. O pecado deixa esse reflexo opaco, a redenção reilumina tudo. E, finalmente, a glória retorna ao Pai através da adoração. Um ciclo perfeito e elegante, não é? E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma provocação para a gente levar para casa. Se o fim de todo conhecimento é a adoração, para onde o nosso conhecimento, o nosso pensar, está nos levando no final das contas? Fica aí a reflexão. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos montar juntos essa catedral de ideias, peça por peça, seguindo a planta baixa do Mórfia. E claro, toda a grande construção tem que começar pela fundação, pelo alicerce. E no sistema Mórfia, tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Esse é o ponto de partida inegociável. A premissa onde todo o resto se apoia, a ideia do Pai como a fonte única e indivisível de tudo que existe. O conceito-chave aqui é o que eles chamam de simplitas fontalis, ou simplicidade da fonte. Para entender o Mórfia, simples é o exato oposto de composto, ou seja, não tem partes, não tem divisões internas. Imagina um ponto de luz puro, sabe? Qualquer outra coisinha ali dentro, qualquer outra pessoa dentro dessa fonte, já faria dela algo composto. E essa lógica é inflexível, é a base de todo o sistema. E é aqui que a gente vê o ponto exato da virada, da ruptura com a doutrina tradicional. A visão clássica, ela tenta equilibrar as coisas dizendo que as distinções são de relação, não de substância. Já o Mórfia bate o pé e diz, não, isso é impossível. Para esse sistema, qualquer distinção real é, por definição, uma composição. Um ser não pode ser, ontologicamente falando, três. E essa é a grande e a principal divergência. Ok. Se o Pai é essa fonte única, indivisível, a pergunta que vem na hora é: e o Filho? Onde ele entra nessa história? Então vamos lá, vamos colocar a segunda grande peça na nossa construção e ver qual é a resposta do Mórfia. E a resposta do Mórfia está toda contida numa palavra: forma. O Filho nesse sistema não é uma segunda pessoa que existe por si só. Ele é a expressão perfeita e eterna da fonte.
A melhor analogia é do Sol e sua luz. A luz vem do Sol, certo? Mas nunca existiu um momento em que o Sol estava lá, sozinho, sem luz. A origem é lógica, não tem a ver com o tempo. O Filho, então, sempre fluiu da fonte. E isso acaba criando uma hierarquia do ser que é, assim, super rigorosa. Lá no topo, sozinho, tá o ser a si, o ser de si mesmo, que é o Pai, a fonte. Dele deriva o ser exipso, o ser que vem dele, que é o Filho. E, finalmente, através do Filho, surgem os seres per ipsum, os seres por meio dele, que somos nós, a criação. É tipo uma cascata de existência muito clara e bem ordenada. Essa frase em latim aqui, olha, resume a ideia com uma precisão cirúrgica. Filius est Deus secundum formam, não secundum fontem. Ou seja, o Filho é Deus quanto à forma, não quanto à fonte. A divindade do Filho nesse sistema não vem do fato dele existir por si mesmo. É uma divindade de expressão, de ser a imagem perfeita. Ele é Deus na manifestação porque ele é a forma perfeita da fonte. Beleza, já temos a fonte e a forma. Agora falta encaixar a terceira e última peça desse quebra-cabeça, o Espírito Santo. Como é que o sistema se fecha com ele? Para o Espírito, o Morphia usa a palavra virtus, que significa poder. E nessa visão, o Espírito não é uma terceira pessoa, uma terceira consciência. Ele, na verdade, é a energia de Deus em ação. Pensa nele como a força que executa a vontade do Pai, o poder que flui através da forma, o Filho, para fazer as coisas acontecerem no mundo. E o pessoal do Morphia argumenta que a própria Bíblia dá suporte para essa ideia. As metáforas mais comuns usadas para o Espírito são coisas dinâmicas, impessoais. Vento, água, fogo, poder, sopro. Raramente se fala dele com descrições pessoais. Para quem defende o Morphia, isso é uma evidência fortíssima de que o Espírito é uma força divina, e não uma pessoa. E aqui a gente chega num ponto de lógica que é bem crucial. A visão tradicional precisa dar um jeito de explicar como uma pessoa divina pode ser derramada ou distribuída entre várias pessoas. Para o Morphia, a resposta é super simples. O Espírito pode ser distribuído justamente porque ele não é uma pessoa. Ele é o poder de Deus, uma força que, por natureza, pode sim ser repartida e compartilhada. Certo. Agora que a gente tem as três peças do projeto, a fonte, a forma e o poder, vamos ver como esse sistema todo funciona na prática, em movimento. Como é que ele explica a criação do mundo e a nossa adoração a Deus? O fluxo da criação nesse modelo fica super claro. É uma via de mão única. Tudo começa no Pai, a fonte. Depois ganha seu projeto, sua estrutura através do Filho, que é a forma. E por fim, tudo é realizado, se torna concreto no universo, pelo Espírito, que é o poder. É um fluxo divino que vai do pensamento à ação. Bem lógico, né? E o mais legal é que a adoração faz o caminho exatamente inverso, fechando o ciclo. A gente é ativado, capacitado para adorar pelo poder do Espírito, a virtus. A nossa adoração, então, é dirigida, mediada pelo Filho, a forma. E o destino final dela é sempre o Pai, a fonte. Isso cria um circuito perfeito, completo, de volta para a origem de tudo. E pronto, a nossa construção está completa. O que a gente tem no final é um modelo de Deus totalmente reimaginado. É um sistema que coloca como prioridade máxima a ordem, a simplicidade e, claro, uma lógica bem rigorosa. Essa tabela aqui resume a arquitetura toda de um jeito bem visual. Temos o Pai como a fons, a fonte, o único que existe por si mesmo. O Filho como a forma, que é derivado da fonte. E o Espírito como a virtus, o poder, que é a operação que emana deles. Fons, forma, virtus, uma hierarquia limpa, clara, sem nenhuma sobreposição. Então, a grande promessa do sistema Morphia é essa. Ele apresenta um modelo de Deus que, acima de tudo, é consistente do ponto de vista metafísico. Um Deus sem paradoxos, sem contradições lógicas, um Deus de ordem absoluta. No fim das contas, o que o sistema defende é que ele resolveu aquele quebra-cabeça do começo. Ele consegue explicar o papel do Filho e a ação do Espírito sem abrir mão de um monoteísmo super estrito. Ou seja, existe um só Deus, a fonte, e a simplicidade dele fica totalmente intacta.